Fala pessoal, tem muita gente começando a utilizar o Reaper nas suas produções musicais, principalmente gravação de voz e violão. E muitos me pedem para gravar uma videoaula mostrando o básico da utilização de plugins para melhorar essas gravações. Então nessa videoaula eu vou mostrar 3 plugins que eu considero fundamentais e plugins nativos do Reaper para você melhorar as suas gravações. Se você quiser conhecê-los, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Eu separei o som de um violão e de uma voz para a gente utilizar como exemplo. O violão está nessa pista vermelha, sinal mono, e a voz também mono nessa pista azul. Eu vou dar o play para a gente ouvir um trechinho e depois a gente continua. I know the season's ripe for change. It's changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. Where is the peacefulness of mind? Where will my heart come back to life? Beleza, só um trechinho. Como eu mencionei na introdução dessa videoaula, os plugins que eu vou mostrar para vocês são plugins nativos do Reaper, então obrigatoriamente vão aparecer no software de vocês. Eu vou mostrar 3 plugins que eu considero fundamentais para qualquer produção musical, que é um compressor, um equalizador e um reverb. Para que a videoaula fique mais dinâmica, eu vou utilizar o equalizador apenas no violão, o compressor apenas na voz e o reverb eu vou criar uma mandada de efeito para que a gente possa aplicar tanto no violão quanto na voz. Porém, os 3 plugins poderiam ser aplicados tanto no violão quanto na voz. Eles são aplicados em praticamente qualquer informação sonora. Então vamos começar aqui pelo violão. Vou deixar solado. Clicou aqui em FX da pista e eu vou escrever aqui RIA EQ, que é o equalizador nativo do Reaper. Selecionou esse primeiro, dá um duplo clique e pronto. Para você que está chegando agora, não conhece, nunca ouviu falar o que é um equalizador, não sabe o que é, o equalizador nada mais é do que um equipamento que ajusta o volume de frequências. Nós temos aqui 4 bandas de equalização, você pode também adicionar outras bandas ou remover, e cada uma banda dessa você pode trabalhar fazendo o aumento ou a diminuição de volume de uma ou de várias frequências que você selecionar. Então vamos pegar aqui a banda 3, por exemplo, supondo que eu queira aqui trabalhar equalizando as médias altas frequências do som desse violão. Eu tenho a seleção da banda 3 e eu tenho aqui 3 faders. O fader que seleciona a frequência na qual eu quero atuar, o fader que aumenta ou diminui o ganho dessa frequência que eu selecionei e o fader que trabalha com a amplitude dessa seleção de frequências. Por quê? Nós temos ali uma frequência alvo, que seria essa daqui que vocês estão visualizando. Eu posso atuar em menos frequências ou em mais frequências ao redor dessa frequência selecionada. Basicamente funciona assim. Eu também posso alterar o tipo de filtro, temos vários aqui, por exemplo, se eu quiser incluir aqui um high shelf, já mudou o tipo de equalização. E basicamente é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o play nesse som do violão, a gente vai ouvir e eu vou fazendo algumas alterações aqui a nível só de experimentação, não que seja para ficar melhor ou para ficar pior, é só para mostrar possibilidades. É lógico que o que eu vou mostrar para vocês aqui não se aplica no som de vocês, porque a equalização, assim como o compressor, deve ser aplicada de acordo com o som que vocês estiverem trabalhando em cima. Se vocês quiserem resetar, basta clicar aqui, ó, selecionar Reset e pronto. Então vamos lá. Supondo que eu quero aplicar um filtro para cortar esse subgrave do violão, que eu não queira que ele esteja presente. Vou selecionar a banda 1, vou clicar aqui em Type para selecionar o tipo de filtro e eu posso pegar aqui um High Pass. Cortei os graves abaixo de 100 Hz. Posso trazer um pouquinho mais para cá. Ó. Abaixo de 64 Hz eu estou cortando os graves. Vou puxar um pouquinho as altas, colocar aqui na banda 4 e dar um pouquinho de ganho. Ó. Trouxe aqui para frequência de 6.500. Vou puxar um pouquinho o médio grave desse violão, trazer aqui na banda 2 ó, e aumentar um pouquinho o ganho.
Posso trazer aqui na frequência de 250 Hz. E vou tirar um pouquinho do médio agudo. Banda 3. Vou trazer aqui para a frequência de 700 e poucos Hz. Diminuir um pouquinho com uma largura de banda mais seletiva. Enfim, basicamente é assim. Você vai equalizando aquelas regiões de frequências de acordo com aquilo que você estiver ouvindo, para que você possa ter, ao final da equalização, uma sonoridade mais agradável, pelo menos ao seu ouvido. Depois do equalizador, nós temos o compressor. Vamos agora para a voz. Vou clicar aqui em FX, vou escrever aqui o Reacomp, que é o compressor nativo do Reaper, dá um duplo clique e pronto. Assim como eu mostrei no equalizador, o compressor ele é um equipamento que trabalha com a amplitude sonora do som, de uma maneira geral, não em regiões de frequências, mas agora com a dinâmica do som. Por quê? Tem momentos em que vem com mais pressão sonora, com mais volume, e outros momentos que vem com menos volume, com menos pressão sonora. Então, para a gente deixar o som um pouco mais homogêneo, mais nivelado, a gente utiliza um compressor. Ele tem muitos ajustes, muitos parâmetros, mas o básico é muito simples. Nós temos aqui o fader threshold, como vocês estão visualizando aqui embaixo. É através dele que você vai determinar o nível na qual o áudio passará a ser comprimido. Aqui nós temos a modulação do sinal de entrada, então percebam só. Para que haja uma compressão, eu tenho que deixar esse fader abaixo dessa modulação, porque aí sim ele começa a entender que o som que está ultrapassando esse fader em decibéis, como ele está mostrando aqui, precisa sofrer uma compressão. A compressão estará atrelada a esse fader aqui, que é o ratio, que é a razão da compressão. Então, eu posso determinar aqui, por exemplo, 2:1, posso determinar 3:1, 4:1, 4.5:1, e cada numeração que eu altere aqui vai me dar uma taxa de compressão diferente. Quanto maior a numeração, mais compressão eu terei naquele arquivo de áudio. Eu tenho aqui o fader de ataque e o fader de release. O ataque é o tempo que o compressor leva para começar a comprimir um som que ultrapassou o nível do threshold, e o release é o tempo que o compressor leva para deixar de atuar naquele som que retornou a níveis abaixo do threshold. E nós temos aqui, para finalizar, dois faders de ganho de saída, o wet e o dry. O wet libera o áudio com a atuação do plugin, o dry libera o áudio sem a atuação do plugin. Então vamos fazer algumas demonstrações aqui. Deixar uma taxa de compressão de 3:1, que é um clássico. Perceba que a voz já começou a ser comprimida. Subir um pouquinho aqui. Um ataque mais rápido. Você tem uma compressão pegando os primeiros transientes, o ataque da nota. Já o release, quanto mais rápido, ele retorna mais rápido. E ó, o release atuando de uma maneira mais lenta, se eu deixar ele aqui com uma quantidade maior em milissegundos. Então você vai dimensionar ali o quanto que você quer desse ataque, desse release, além do threshold e da razão de compressão. Quando você comprime um sinal de áudio, o que que você faz? Você acaba perdendo um pouquinho de volume, e aí você pode compensar no ganho de saída, percebam só. Nós temos aqui a modulação da entrada, modulação da saída e a modulação do áudio que está sendo comprimida. Eu posso compensar aqui um pouquinho o ganho. Se você realizar uma compressão e sentir o ganho ficou muito baixo, o áudio ficou desproporcionalmente baixo em relação à sua mixagem, você pode utilizar esse recurso aqui, que é o Auto Makeup. Ele faz um ajuste automático de volume, percebam só. Vou clicar aqui, ó. Então ele já deu um punch, já trouxe mais volume
para aquele arquivo de áudio na qual você está utilizando o compressor. E aí, logicamente, depois você vai mixar em relação aos outros instrumentos sonoros da sua música. Nesse caso aqui, violão e voz, você vai dimensionar através do fader das tracks o quanto que você quer do volume do violão e da voz juntos, né? E para a gente finalizar, eu vou agora para a máquina de efeito, o nosso reverb. Mas antes, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar nesse conhecimento de produção musical, se aperfeiçoar nessa arte da mixagem e masterização, eu tenho um curso de mixagem e masterização, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Caso você queira também aprender a produzir uma música MIDI ou produzir um VS, eu também tenho cursos sobre isso. Eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Só clicar e conhecer. Voltando aqui, vamos fazer o seguinte, ó, duplo clique nessa região chamada de TCP para a gente insertar uma pista de áudio. Vou escrever aqui que vai ser o meu reverb. Vou selecionar uma cor, que pode ser esse amarelo aqui, e vou clicar aqui em FX para insertar o reverb nativo do Reaper. Nós temos aqui algumas opções, mas eu vou na mais básica, na mais simples, que é o intuito dessa videoaula. Então, vou escrever aqui, ó, Reverberate. Vai aparecer essa opção aqui, ó. Dá um duplo clique e pronto. Muito simples também, eu vou mostrar o básico para que vocês possam utilizar sem ter muito problema. Nós temos aqui apenas um tipo de reverb, é um reverb bem simples, bem modesto, mas ajuda, já resolve a nossa vida. Nós temos aqui, ó, a monitoração de entrada do sinal, temos aqui os dois faders, assim como a gente viu lá no compressor, o wet e o dry. O wet libera o áudio com a atuação do plugin, o dry sem a atuação do plugin. Nesse caso, como eu estou aplicando o plugin em uma pista separada, a pista que contém os sons do violão e da voz, eu vou trazer esse fader dry para menos infinito e vou manter apenas esse daqui aberto. E aqui, dentro dessas configurações, o mais simples possível, basta vir aqui no Room Size e aumentar. Entre 90 e 95 vai funcionar bem. Então, vou colocar aqui, ó, 92 e pronto. Essa seria uma configuração básica. Agora, eu preciso enviar o áudio que eu queira que passe por dentro dessa máquina de efeito, que é o reverb. Para fazer isso, basta clicar em Hold, mantém pressionado, arrasta, soltou e vai habilitar essa janelinha para você dimensionar o volume que você quer do envio do áudio para essa pista que contém esse plugin insertado. O fader de vocês provavelmente vai vir aqui em 0. Eu costumo configurá-lo para que ele venha aqui no menos infinito. E aí você vai dimensionar. Percebam só o som do violão. E não se preocupem caso a janelinha feche. Por quê? Basta clicar aqui em Hold novamente. Deixa eu fechar esse plugin. Clicou aqui em Hold e você vai ter aqui, ó, a opção novamente. Tá vendo que ela já vem informando da onde está vindo o som, ó, que está vindo lá do violão, já que a track está nomeada com o nome de violão. Então, percebam só. Vou dar um bypass aqui, ó, sem o reverb, com reverb. E eu posso fazer o mesmo aqui na voz, ó. Vou clicar aqui em Hold da pista que contém a voz, mantém pressionado, arrastou, soltou, e eu vou dimensionar aqui, ó, o quanto que eu quero do reverb na voz. I know the season's ripe for change. It's changing all around. I know the reasons you've arranged. They're tearing me down. Where is the peacefulness of mine? Where will my heart come back to life? I'm alright as I pick up the pieces that are left of me. Assim eu aplico o mesmo reverb tanto no violão quanto na voz. Fiz aqui um pouquinho de alteração de volume da voz, já que a gente deu aquele auto makeup aqui no compressor, então o volume da voz veio bem mais para frente, mas basicamente foi isso. Caso você queira,
você pode também alterar o fader de volume da pista que contém a máquina de efeito. Só que aí você vai alterar a mandada de efeito tanto para o violão quanto para a voz. Você pode aumentar ou diminuir sem problema algum. Se você quiser fazer alteração individual, clicou aqui em Route e você vai ter aqui a mandada do áudio do violão para a máquina de efeito e da voz para a máquina de efeito. Você pode mencionar individualmente o quanto que você quer de reverb no violão e na voz. Se você quiser um controle geral, você vem aqui no fader da pista que contém o plugin. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Novamente, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, deixem aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Se quiserem conhecer os meus cursos, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Também vou deixar os links para vocês me seguirem no Facebook e no Instagram, caso queiram, logicamente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!